Hello there! Saudações enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar por que os duelos de sabre de luz atuais destoam tanto dos duelos que a gente vê nas prequels. Então se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já larga seu joinha para o YouTube entender que você está curtindo nosso conteúdo e recomenda pra galera. E se inscreve nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Ai ai, sabres de luz. O que dizer desta arma elegante para um tempo mais civilizado? É com as palavras de Obi-Wan Kenobi que eu inicio este vídeo de hoje para darmos a nossa conclusão do porquê que esta arma, que é muito usada nos duelos de sabre de luz da saga, destoam tanto se a gente comparar os duelos de hoje com os duelos das prequels. Desde 1977, quando Star Wars cativou os fãs de todas as idades com as suas aventuras épicas, com aquela saga maravilhosa, intrigas políticas, batalhas galácticas e, é claro, o emocionante duelo de sabre de luz, fizeram com que esse embate icônico entre Jedi e Sith se tornasse um elemento fundamental para a franquia de Star Wars, fascinando os fãs e definindo a mitologia da saga Star Wars. No entanto, a gente vê muitos fãs que têm observado uma mudança notável no duelo de sabre de luz se a gente comparar as prequels com as sequels ou então com os duelos mais recentes que a gente vê até em séries de Star Wars, né? Sempre comparando um com o outro, na maioria das vezes reclamando desse duelo estar sendo mais parado, mais rígido e não aquele duelo mais coreografado que a gente vê nas prequels, né? Então, o porquê que isso está acontecendo? Nós vamos trazer no vídeo de hoje. Um dos pontos é a evolução das técnicas de luta de sabre de luz. Essa evolução é um aspecto crucial para entender a diferença dos duelos entre as trilogias de Star Wars. Essa evolução não apenas afeta a forma como os duelos são coreografados e filmados, mas também reflete a narrativa por trás das lutas da própria história da Ordem Jedi. Então, vamos começar pelas prequels, que foi a Era de Ouro dos Jedi. Nas prequels, que se passam durante o apogeu da Ordem Jedi, as técnicas de sabre de luz eram mais refinadas e acrobáticas. Os Jedi eram mostrados como guerreiros altamente treinados, dedicando anos ao aprimoramento e às suas habilidades com o sabre de luz. Essa expertise era evidente nos duelos. A coreografia dos duelos das prequels era repleta de movimentos acrobáticos, piruetas no ar, ataques rápidos e precisos. Essas sequências coreografadas não apenas proporcionavam momentos espetaculares para os fãs, mas também transmitiam a ideia de que os Jedi eram praticamente invencíveis em combates. Já na trilogia original, a gente pode chamar de o declínio dos Jedi, né? Lá na trilogia original, que ocorre logo após a queda da República e a perseguição dos Jedi, a técnica de sabre de luz eram mais contidas e menos elaboradas. Com a Ordem Jedi à beira da extinção, os duelos refletiam o fato de que o conhecimento e a tradição da Ordem estavam se perdendo. Os duelos entre Luke e Darth Vader, por exemplo, eram mais lentos e pesados. Isso se encaixa na narrativa de que o Luke era um Jedi em formação, com treinamento limitado e inexperiência em combate com sabre de luz. As lutas eram menos sobre exibicionismo acrobático e mais sobre emoção e conflito interno dos personagens. E isso também se reflete na luta entre Ben Kenobi e Darth Vader lá no episódio 4. Já nas sequels, nós temos uma nova abordagem. E essa abordagem de técnicas de sabre de luz continuou a evoluir. Embora tenha havido momentos de ação espetacular, como duelos entre Rey e Kylo Ren, o foco estava na narrativa e no desenvolvimento dos personagens. Isso reflete a jornada dos personagens principais, que estavam descobrindo seus poderes e identidades. A técnica de luta da Rey, em particular, era menos formal do que os dos Jedi tradicionais, refletindo sua improvisação e seu treinamento limitado. A abordagem era mais brutal e instintiva, o que diferenciava dos duelos das prequels. A evolução das técnicas de luta com o sabre de luz em Star Wars não é apenas uma questão de coreografia e efeitos visuais, mas também uma maneira de contar a história da Ordem Jedi e dos personagens. Cada trilogia trouxe uma abordagem única para os duelos, adaptando-se à narrativa e ao contexto da época que se passava.
passava. Isso contribui para a riqueza e a complexidade do universo de Star Wars e mantendo os fãs envolvidos ao longo de diferentes eras dessa galáxia muito distante. Então essa mudança de foco narrativo dos filmes de Star Wars desempenhou um papel significativo na diferença entre os duelos de sabre de luz entre as trilogias. Cada trilogia tinha seu próprio objetivo narrativo e temas centrais, o que influenciou a maneira como os duelos eram apresentados e percebidos pelo público. Isso reflete também nas séries, que têm demonstrado mais uma proximidade com o mundo real, mostrando técnicas de duelo do mundo real e se afastando mais da parte mais acrobática que a gente vê nas prequels. Outro ponto que a gente pode falar das prequels é sobre ascensão e queda. Nas prequels, o foco narrativo estava na ascensão e queda de Anakin Skywalker, que eventualmente se tornaria Darth Vader. Os duelos de sabre de luz serviam como um reflexo direto da evolução do personagem principal. No início, Anakin era retratado como um jovem talentoso e promissor, e seus duelos eram espetaculares e cheios de energia, destacando sua habilidade e potencial como um Jedi. À medida que a narrativa avançava e Anakin se aproximava de sua transformação no lado sombrio, os duelos tornavam-se mais intensos e carregados de emoção. Aquele épico duelo que todo mundo gosta de Anakin contra Obi-Wan exemplifica essa mudança, com uma coreografia acrobática que culminou em um confronto emocional. Na trilogia original, o foco da narrativa é a luta contra a corrupção. Nela, como eu falei, o foco estava na luta entre a Aliança Rebelde e Império Galáctico e na redenção de Darth Vader. Os duelos de sabre de luz eram mais espaçados e menos elaborados, porque a ênfase estava nas emoções e nas relações entre os personagens. Já nas sequels, o foco narrativo mudou novamente para uma nova geração de heróis. Lá, nós vemos os duelos de sabre de luz eram uma extensão das jornadas pessoais dos personagens, especialmente Rey e Kylo Ren. Os embates eram carregados de tensões emocionais e conflitos internos, enquanto os personagens exploravam seus próprios destinos e identidades. Então, a mudança de foco narrativo nas diferentes trilogias moldou não apenas a frequência e intensidade dos duelos de sabre de luz, mas também o significado por trás deles. Cada trilogia tinha sua própria mensagem e temas. Os duelos eram usados como ferramentas para contar a história de maneira única. Essa evolução narrativa é uma parte essencial do encanto duradouro da saga Star Wars, que continua a cativar e intrigar os fãs de todas as idades. Então, concluindo, independentemente das preferências individuais quanto ao estilo de duelo, essa evolução é uma demonstração da versatilidade e da profundidade narrativa de Star Wars. Ela mantém a saga relevante e cativante para todas as novas gerações de fãs, enquanto também honra o legado das trilogias anteriores. Em uma última análise, os duelos de sabre de luz continuam a ser uma parte fundamental na mitologia e no fascínio duradouro da nossa saga favorita. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, comenta, compartilhem, se inscreve no canal se não é inscrito e segue nossas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.